Um dos fundos imobiliários de base 10 que mais se valorizou nesses últimos meses foi o fundo imobiliário VGHF11. No momento, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,84. Só para vocês terem uma ideia, no dia de hoje ele está se valorizando quase 2%. A sua mínima foi aqui os R$ 8,65. Faz um pouco mais de 3 meses que ele atingiu essa mínima. Foi aqui no dia 13/4/2023. E de lá para cá, ele vem subindo e já se valorizou aqui mais de 13%, com um acréscimo de R$ 1,19 em cada cota. Por esse motivo, alguns investidores começam a se perguntar: será que ainda vale a pena investir no VGHF11? Apesar dessa valorização dele? É o que vamos aqui procurar responder no vídeo de hoje. Além disso, vamos fazer uma análise do seu último relatório gerencial para ver algumas movimentações que o fundo ele fez no decorrer desse mês de junho, qual a expectativa dele até o final desse ano de 2023. Antes, pessoal, eu só gostaria de compartilhar aqui com vocês como está os meus rendimentos, os meus proventos. Atualmente eu estou com patrimônio aqui de R$ 23.316,41. Se eu vim aqui na opção proventos, eu vou mostrar quais os valores que eu já recebi, os que estão provisionados para eu poder receber ainda nesse mês de julho. Vou colocar aqui somente fundos imobiliários, já que meu foco é ele. Podemos notar que no mês de julho aqui eu já consegui superar o mês anterior de junho. Em junho eu tinha feito aqui R$ 218,49 de renda passiva, somente de dividendos que eu recebi nos meus fundos imobiliários. E nesse mês de junho eu já estou aqui com R$ 232,12. Porém, tem mais um acréscimo de um fundo aqui. Eu vou receber aproximadamente ali uns 20 e poucos reais. Então é muito provável que eu consiga assim ultrapassar os R$ 250 em dividendos nesse mês de junho. E isso me deixa muito feliz, Se formos comparar há um pouco mais de um ano atrás, no mês de março de 2022, eu comecei recebendo aqui apenas R$ 3,90 em rendimentos. De lá para cá, todos os meses eu consegui aumentar o meu valor em recebimento de dividendos. E agora vai ser uma conquista muito grande se eu conseguir passar assim os R$ 250 somente de renda passiva dos meus fundos imobiliários. Então, quem ainda tem dúvida se vale a pena investir em fundos imobiliários, está aí a prova que realmente valem muito a pena. Imagine meus rendimentos daqui 5, 10, 15, 20 anos, como é que vai estar. Então, quem ainda não está convencido, essa é uma prova que realmente vale muito a pena. Você está aí contribuindo para um futuro seguro e tranquilo. Não fique pensando que a aposentadoria vai te trazer tranquilidade, porque não vai não, meu companheiro. Então, foque aí poder investir seus rendimentos. Um dos fundos que atualmente eu mais tenho posição é justamente o VGHF11. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês atualmente a quantidade que eu tenho de cotas desse fundo imobiliário. Ele foi meu primeiro fundo que eu comecei a investir lá em março de 2022. De lá para cá eu tenho aumentado a minha posição nele. No momento eu tenho aqui 300 cotas a um preço médio de R$ 9,36. Ele está sendo negociado, como eu já mostrei, a R$ 9,87. Aqui embaixo vocês podem ver todo o meu histórico de recebimentos em dividendos dele. Eu já recebi o valor total aqui de R$ 265,11. E aqui vocês podem ver todos os meus recebimentos que eu recebi. Ele pega aqui os últimos 12, Você pode ver aqui a soma de cada um deles. Então, a escadinha aqui em rendimentos do VGHF11 tem aumentado cada vez mais. Então, agora vamos lá, pessoal, analisar o VGHF11. Seu dividend yield no momento está aqui de 12,75%. Apesar da sua valorização, seu dividend yield continuou elevado, acima aí de 10%, o que é muito positivo. Nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, ele pagou aqui R$ 1,26, o que é uma boa rentabilidade. Somente nesse mês de julho, ele está se valorizando aqui quase 5%. E, com respeito à sua valorização dos últimos 12 meses, ele está aqui com 0,41%. Então, ele está praticamente já sendo negociado o valor que ele estava sendo negociado há 12 meses atrás. Se pegarmos o gráfico aqui de um ano, dos últimos 12 meses, então está praticamente naquele mesmo nível aqui, de R$ 9,90, R$ 10, R$ 10,10. Então, provavelmente ele deve chegar aí nesses patamares de valor. Então, quem aproveitou para comprar ele aqui, aos R$ 8,65, além dos rendimentos, também está ganhando com a sua valorização decorrer desse pouco tempo aqui, questão de 3 meses, ele se valorizou bastante. Descendo aqui, nós podemos ver que o valor patrimonial por cota do VGHF11, que seria no caso o seu preço justo, aos R$ 9,43, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,84.
Então, ele está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. Se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, no momento ele está de 1,05. Então, quer dizer que ele está sendo negociado 5% mais caro do que seria o seu preço justo. Lembrando que nunca é muito bom você comprar fundos imobiliários de papel, especialmente de papel, acima do seu P sobre VP. Os fundos de tijolo eu nem falo tanto assim, né? Por causa da oscilação do preço dos seus imóveis. Então, você nunca tem ali P sobre VP exato. Mas com respeito a fundos de papel, nunca é aconselhável você comprar eles acima do seu P sobre VP. É aconselhável você comprar ali o mais próximo do seu preço justo. O P sobre VP no máximo ali de 1,02, no máximo. Se você conseguir comprar com menos, melhor ainda. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 687 milhões de reais, porém o mercado está disposto a pagar nele até 717 milhões de reais por causa desse ágio aqui. Ele conta aqui com quase 19 milhões em caixa disponível aí para futuros investimentos. Tem um pouco mais de 264 mil cotistas. Se eu não me engano, ele é o segundo fundo imobiliário de base 10 que mais tem cotistas. Ele só fica atrás do MXRF11. Atualmente ele tem uma liquidez diária aqui de quase 2 milhões de reais em negociações e seu último dividendo pago foi aqui de 12 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,25%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois, no mês subsequente, ele realiza o pagamento, que nesse mês caiu no dia 7/7. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou lá no ano de 2021, em março de 2021. Podemos ver que esse ano de 2023 ele tem pagado menos rendimentos por causa do IPCA. Seu principal investimento são os CRIs, que estão indexados a metade deles ao índice IPCA. Então, nesse período aqui, ao final de 2021 e início de 2022, o IPCA ele estava muito elevado. O VGHF11 ele conseguiu pagar assim, ótimos rendimentos aos seus cotistas. A partir do momento que o IPCA ele começou a ficar em alguns meses negativos ou com um valor menor, então ele consequentemente também acabou diminuindo os seus rendimentos que ele pagava aos seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, podemos ver que o VGHF11 ele investe de 4 maneiras diferentes. Aliás, 4 não, 5 maneiras diferentes. Como eu mencionei, seu carro-chefe são os CRIs, que corresponde atualmente a 62,5% do seu patrimônio. A sua segunda maior exposição está aqui em outros fundos imobiliários, que atualmente corresponde a 25,8% de todo o seu patrimônio. Ele tem aqui 5,2% em FITICs, 4,4% em SPE e 2% em ações. Então ele investe aí nessas 5 maneiras diferentes. Tirando como referência aqui apenas os seus CRIs, nós podemos ver que ele está indexado a 2 índices, que é o CDI, que atualmente corresponde aqui a 47,4%, e ao IPCA, que corresponde aqui a aproximadamente 52,6%. E o IPCA ele tem aqui 3 variações diferentes. O IPCA apenas com variação positiva, o IPCA com variação positiva com compensação e somente IPCA. Então é uma maneira aí no fundo ele conseguir assim proteger e evitar maiores oscilações com respeito aos CRIs que estão indexados ao índice IPCA. Voltando aqui, nós podemos ver alguns dos seus CRIs que atualmente ele investe. Ele tem aqui em alguns uma boa taxa, então não são ativos relativamente seguros, porém também não são ativos relativamente arriscados. Fica ali naquela mediana. Dessa maneira, ele consegue assim trazer uma certa medida de segurança e ao mesmo tempo uma boa rentabilidade. Descendo aqui, nós podemos ver que atualmente ele tem aqui 462 milhões de reais, quase 463 milhões investidos apenas em CRIs. Por respeito a FITICs, ele tem aqui o total de 38 milhões de reais investidos. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver os fundos imobiliários que atualmente ele investe, e ele tem uma quantidade muito grande de fundos que atualmente ele investe. Ele tem um total aqui de 190 milhões de reais investidos apenas em fundos imobiliários. Ações, ele tem aqui quase 15 milhões, e nesses ativos aqui chamado SPE, ele tem 32 milhões de reais investidos. Voltando aqui no site Status Invest, aqui nós conseguimos ter uma noção maior fundos imobiliários que atualmente o VGHF11 ele investe. Podemos ver que suas 3 maiores posições está no CVBI11, que é o fundo de papel, o VG11, que também é um fundo de papel da mesma gestora Valora, e o KNIP11, que também é um fundo de papel. Então são 3 fundos muito bons. E aqui podemos ver, todos os fundos que atualmente o VGHF11 ele investe.
Como eu mencionei, isso é uma quantidade muito grande. Aqui, particularmente, ele tem 36 fundos imobiliários. Então, ele tem uma diversificação muito boa com respeito aos seus fundos imobiliários. E um ponto positivo também é com respeito aqui ao seu PL. Em nenhum desses fundos imobiliários. Então, ele é bem diversificado, o que evita-se maiores riscos. Se descermos aqui, podemos ver que a maioria dos seus fundos imobiliários são do segmento de papel, corresponde a 73,6%, em fundos considerados indefinidos, de lajes corporativas, fundo de imóveis industriais e logísticos, shopping, fundos mistos e fundos de fundos. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, tirando como referência aqui o mês de junho, nós podemos ver que ele gerou uma receita aqui de 8,9 milhões de reais. Ele distribuiu o valor de 8,7 milhões de reais. Perceba-se que nesse mês de junho ele conseguiu gerar uma receita maior do que ele realmente distribuiu, o que é um ponto positivo. Nos outros meses ele não havia conseguido fazer isso, né? Nos outros meses aqui, pelo menos nos últimos 2 meses, ele havia gerado uma receita menor do que ele realmente distribuiu. Porém, nesse mês de junho ele conseguiu assim balancear melhor essa questão. Então, pessoal, respondendo agora aqueles 2 questionamentos que eu havia feito. Será que vale a pena investir no momento no VGHF11? Do meu ponto de vista, não, especialmente porque o seu P sobre VP está com 5% de ágio, no caso está custando caro mais 5%. Como eu mencionei, nunca é aconselhável você comprar fundos imobiliários, especialmente de papel, acima do seu P sobre VP. Então você estaria pagando assim muito mais caro. Mas isso fica a critério de cada um, né? Como o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Então, é um fundo imobiliário que vale a pena sim investir, porém no momento não é mais aconselhável investir nele por causa do ágio que ele está. Quem sabe ele volte aí para um preço mais interessante, apresentando assim boas oportunidades de investimento. Agora é ter paciência, né? Uma das principais qualidades de quem quer ser um bom investidor é ser paciente e esperar os melhores momentos para que você possa investir o seu dinheiro e assim gerar uma boa renda passiva. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Depois deixe aí nos comentários se você já investe no VGHF11. Se investe, quantas cotas que você tem atualmente dele. Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.